A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória a Deus! Amém, amém, amém! Muito bem. Estamos na lição 8 de Um Coração Ardente e o título de hoje é Graça Salvadora e você vai ficar surpreso. Até aqui você está surpreso? De uma forma boa? Quantos aqui querem continuar tendo surpresas? Quantos aqui sabem que crer da forma errada vai te impedir de receber algo de Deus, amém? Vamos jogar fora todo o ensino errado para que você possa receber, amém? Hoje eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios capítulo 6, eu vou fazer uma rápida revisão. 2 Coríntios capítulo 6. Ah, você vai amar isso? É uma das partes favoritas do livro para mim. 2 Coríntios capítulo 6, e você sabe, toda essa história começou falando sobre o que Deus diz. Eu estou em 2 Coríntios 6,14, que diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. E aí no verso 16 ele diz, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E sabe, agora... é isso que Deus vem dizendo há anos ao seu povo, que o seu desejo é habitar em nós e entre nós em sua glória. Amém? E Paulo continua dizendo, verso 17, portanto saiam do meio deles e separem-se. Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Então vemos que a promessa de Deus habitar em nós e entre nós em sua glória é uma promessa condicional, não é? Certo? Certo, ou seja, se vocês tirarem o mundo de si e se separarem dele, eu os receberei. Então não é para almoçar com eles, não trabalhar com eles, não. Jesus disse, vão pelo mundo, mas não sejam deles. Não amem o que o mundo ama, não persigam o que o mundo persegue, certo? Não busquem os seus maneirismos, não busquem os seus caminhos, ok? Ele está dizendo, vocês vivam pelas leis e padrões do reino dos céus. Renovem suas mentes e sejam transformados, certo? Não é isso? No capítulo 7, verso 1, ele diz, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Note que ele diz, purifiquemo-nos. Você pode repetir isso? Diga de novo. Diga de novo bem alto. Então, Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, nos diz para purificarmos a nós mesmos. Notem, e eu já disse isso em lições anteriores, mas vou dizer de novo, ele não diz o sangue de Jesus os purificará. Irmão John, você está dizendo que o sangue de Jesus não nos limpa? Não, absolutamente 1000 vezes não. O que eu estou dizendo é não confunda a obra da justificação com a obra da santificação. Você pode dizer amém? Você diz qual a diferença? A obra da justificação é o que acontece no momento em que você nasce de novo, recebe a Jesus Cristo como Senhor. A Bíblia diz que você é salvo, certo? Por causa do sangue de Jesus, certo? E naquele momento você é uma nova criação, todas as coisas já passaram, você se torna uma nova criatura, um novo coração, um novo espírito Deus lhe dá, certo? Mas naquele momento também começa a obra da santificação, em que aquilo que ele pôs dentro de você tem que começar a sair, entende? Esta é a parte em que nós temos que cooperar com Deus, porque ele disse purifiquem a si mesmos, ou seja, temos uma ação direta nisso, certo? Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor, você viu o capítulo 7, verso 1. Então ele diz, purifiquemo-nos de toda a impureza do espírito e da carne, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Repitam, aperfeiçoando. A palavra grega para aperfeiçoar é a palavra E-P-I-T-E-L-E-O. E Tyers a descreve assim, tomar sobre si a obrigação de terminar, completar, aperfeiçoar, executar ou completar. Isto põe sobre nós a responsabilidade de iniciar e concluir a purificação, não é assim? E alguém diz, mas John, como é que nós podemos nos purificar? Onde conseguimos o poder para isso? Ora, quantos sabem que Paulo não joga palavras ao vento? Toda essa carta tem um contexto, não é? Vá para o primeiro versículo do capítulo 6 e você entende. Certo? 2 Coríntios 6:1 diz, nós então como cooperadores de Deus insistimos com vocês que não recebam a graça de Deus em vão.
Agora olhe para mim. O que é que ele quer dizer? Não recebam a graça de Deus em vão? Não, como é que a gente pode receber a graça de Deus em vão? Sendo igreja como temos sido há 25 anos? Eu vou te dizer, a maioria das pessoas quando lê a Bíblia hoje na igreja, elas completamente, a palavra passa pela cabeça delas. Quer saber por quê? Por causa da nossa compreensão distorcida e equivocada da graça. Posso falar o que é que a igreja entende por graça nos últimos 20 e 25 anos? O nosso entendimento da graça de Deus é como uma grande cobertura. Deixa eu ilustrar para você, ok? Eu sei que eu não estou vivendo exatamente do jeito que deveria, mas graças a Deus pela graça dele. É assim que a graça de Deus é percebida. Agora eu te digo, a graça de Deus não é a grande cobertura. Ela até cobre, mas mais do que isso, ela nos capacita a fazer o que a verdade demanda de nós. Certo, eu vou te dar uma definição, anote aí. A graça de Deus, escreva isto. A graça de Deus é a presença capacitadora de Deus que nos dá a habilidade para fazermos o que a verdade demanda de nós. Posso dizer de novo? A graça de Deus é a presença capacitadora de Deus que nos dá a habilidade para fazermos o que a verdade demanda de nós. Pegaram? Eu perguntei, pegaram? Então, em outras palavras, a graça nos capacita a produzir atos de justiça ou obras piedosas. E você diz, obras, obras, obras. Sim, obras, obras. Ah, não, peraí, nem continue falando. Tem muita gente assim quando se fala de obras? Bem, antes de você ficar nervoso comigo, vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Vá comigo para Mateus capítulo 7, e eu vou te fazer passear um pouco pela Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 20 diz assim: Jesus disse, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Agora olhe para mim. Como Jesus disse que conheceríamos um crente? Pelos seus frutos ou seu estilo de vida. Não pelas palavras, não pelo fato de orarem em línguas, não pelo fato de virem à igreja, pelo seu estilo de vida, conduta, comportamento. Sabe quanto tempo eu levei para incorporar, para implantar isso nos meus filhos, especialmente porque estudavam em escolas cristãs? Porque iam para escolas cristãs e os filhos dos diáconos, os filhos dos bispos e dos pastores e os filhos das casas cristãs que ali estavam fazendo sexo ou usando drogas ou bebendo até caírem bêbados. E eu ficava, não é assim, meninos, e eu tive que dizer vez após vez, você não conhece um crente? Pelo fato de ele dizer, eu nasci de novo, Jesus Cristo é meu Salvador. Você os conhece pelo estilo de vida. Você entende isso? Porque veja o que Jesus continua dizendo. Veja o verso 21. Agora, por favor, leia o verso 21 como se você nunca o tivesse lido antes. Esqueça de todas as pregações que já ouviu sobre esse versículo e apenas leia as palavras, ok? E note, as palavras estão em vermelho, o que significa que não é Buda quem está falando aqui, certo? Verso 21. Estão prontos? Nem todo aquele que diz a mim, e esse mim não é Buda aqui, certo? É Jesus. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora olhe para mim. Olhe para mim. Isso acaba de explodir 25 anos da nossa pregação. Nas igrejas, evangélicos, pentecostais, seja o que for. Quer dizer, você conhece o culto típico, não é? A gente prega Jesus como um vendedor de carros usados. Venha Jesus e receba a mensagem. Ele te dá paz, alegria, vai te dar amor, vai te dar cura, vai te dar isso e aquilo. E aí, depois de 45 minutos de argumentos de venda, dizemos, abaixem a cabeça, todos abaixam a cabeça. E dizemos, olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte se ela morrer hoje, ela vai para o céu. E você olha para a pessoa do lado, se você morrer hoje, vai para o céu. E a pessoa olha de volta e diz, não! E o pregador diz, se ela não pode dizer sim, tome-a pela mão e a traga aqui. Então as levamos e cantamos, assim como eu sou, assim como eu sou. E aí depois disso vem a oração que parece uma receita. Jesus, eu te recebo como Salvador, me perdoe todos os pecados. Venha ao meu coração e me salve hoje. Em nome de Jesus. Oh, agora você está na família de Deus, muito bem-vindo. E voltam para os seus assentos, assim como estavam, assim como estavam, assim como estavam.
A diferença é que agora elas estão enganadas. Não falamos nada para elas sobre arrependimento, nada sobre negar a si mesmas e levar a cruz, apenas pregamos... O quê? Pregamos apenas um evangelho que vai dar a elas uma boa vida. Ah, e o céu também. Mas aí Jesus continua dizendo, nem todo aquele que disser a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou seja, nem todo aquele que fizer a oração do pecador, chamando Jesus de Senhor, vai para o céu. É Jesus que está falando, não é o doutor fulano de tal. E aí eu perguntei, ei Jesus, se nem todos que te chamarem de Senhor vão para o céu, então quem é que vai para o céu? Eu quero saber. Sabe o que ele respondeu? É bom sabermos, não é? Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas, repita, mas, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não é apenas confessar, é confessar e fazer. Não, peraí, mas aí tem obras envolvidas, você entendeu? Você entendeu? Não, vamos ver o que ele diz sobre essa coisa das obras. Vá para Mateus capítulo 5. E alguém diz, mas e a lei? Não estamos mais sob a lei? Não, vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus 5, vá lá. E você nota algo aqui, ele diz, Mateus 5,17, ele diz, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Repita, cumprir. Agora veja isso, verso 21, eu vou te mostrar um padrão, repita, padrão. Veja esse padrão, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Veja o verso 22, mas eu lhes digo. Viram isso? Veja o verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, agora veja o verso 28, mas eu lhes digo. Viram? Verso 31, foi dito, verso 32, mas eu lhes digo. 33, vocês também ouviram? Verso 34, mas eu lhes digo, olhe para mim. Viram o padrão? Jesus passa o resto desse capítulo no sermão do monte, ele diz constantemente, ouviram o que lhes foi dito? O que ele quer dizer com vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Ele está dizendo assim é a vida debaixo da lei, certo? Certo? Agora quem deu a lei? Vamos, digam todos. Todos digam. Moisés deu a lei, como eu sei, João 1, 16, 17. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus, não é isso? E aí ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Ele está citando a lei, não é? E ele diz, mas eu lhes digo. E aí o que ele cita? A vida na graça. Porque foi ele quem deu graça e verdade, certo? Então vamos dar uma olhada no primeiro aqui. O primeiro que ele diz, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Certo? Verso 22. Mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer um que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Veja, racá significa cabeça de vento e louco significa completamente sem Deus. Nessa época, uma pessoa chamar a outra de louca significa não gosto de você, te odeio. Estão acompanhando? Debaixo da lei, você é considerado assassino se tira a vida de um homem. Não é assim? Certo? Mas Jesus diz, mas eu lhes digo que quem for preconceituoso, qualquer um que se recusar a perdoar ou qualquer outra forma de ódio, corre o risco do inferno. E João confirma, ele diz, se você odeia seu irmão é assassino e nem pense que terá a vida eterna habitando em você. Agora ficou quieto aqui. Então qual padrão é mais elevado? O da graça, certo? Por quê? Porque ele nos capacitou para vivê-la. É a presença capacitadora de Deus, a graça dele, entende? Ei, você entende? Veja, debaixo da lei tinham que ser contidos externamente, mas na graça Deus diz, eu te dou poder por dentro para viver. Aí no Novo Testamento eu odeio meu irmão, sou assassino. Boa pregação, amém? Bem, vamos ver outra. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Debaixo da lei, você era considerado adúltero se fosse para a cama com uma mulher que não é sua esposa, não é? Certo? Ele disse, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério. Debaixo da lei você tinha que fazer. Na graça você só precisa querer fazer, ou seja, já é adúltero. Qual é o padrão mais alto? Por quê? Porque ele nos deu o quê? O poder para viver isso? Você está entendendo? Ei, você está entendendo? Vá comigo para Apocalipse 2, eu vou te mostrar algo impressionante. Alguns anos atrás, Deus me disse uma coisa, na verdade duas, enquanto eu orava.
A primeira coisa me chocou, mas a segunda afirmação mudou a minha vida. Aquilo me mudou. A primeira afirmação me chocou tanto que eu tive que ir para a Bíblia para checar se o que eu tinha ouvido em meu espírito estava certo. Então, eu vou combinar algo com você hoje, certo? Primeiro eu vou te mostrar aquilo que eu tive que voltar e olhar na minha Bíblia se estava certo, ok? Depois eu digo a afirmação, tudo bem? Apocalipse capítulo 2. Então, antes de começarmos a ler, você sabe que há 7 cartas aqui em Apocalipse capítulos 2 e 3, certo? Ok? Para 7 igrejas históricas da Ásia. Se você olhar, as palavras estão em vermelho se a sua Bíblia tiver essa opção que nos diz que elas vieram direto da boca de Jesus. João apenas relatou. Estão acompanhando? Então, se estas cartas, ouça, se elas fossem apenas mensagens às igrejas históricas da Ásia, Deus nunca as poria na Bíblia. O simples fato de elas estarem nas Escrituras significa que tem aplicação profética que se aplicam a nós hoje. Posso ouvir um amém? Certo? Eu quero que notem o que ele diz a essas igrejas. Veja o capítulo 2, verso 1. Ele diz ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Veja o verso 2. Conheço as suas... Digam aí. Então Jesus diz, conheço suas obras. Veja a próxima igreja, verso 8. E ao anjo, anjo simplesmente significa mensageiro. Vem do grego águelos, também usada para descrever o ministério de João Batista. E ao mensageiro da igreja de Esmirna, escreva. Conheço as suas... Repitam. Obras. Vamos para o próximo. Verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva. Verso 13. Conheço as tuas... Versão King James. Repitam. Talvez o próximo mude. Verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. 19. Conheço as suas... talvez a próxima mude. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas... Repitam. Talvez mude na próxima. Certo, verso 7. Ao anjo da Filadélfia, escreva. Verso 8. Conheço as suas... Repitam. Talvez na última mude. Verso 14. Ao anjo, ao mensageiro da igreja em Laodiceia, escreva. Verso 15. Conheço as suas... Então talvez agora você já imagine o que ele me disse. Eu estava orando. Então, de repente, a mim me pareceu que o Espírito Santo falou. Filho, você reparou nas primeiras palavras que saíram da minha boca? Lembre, o Espírito Santo sempre fala por Jesus. As primeiras palavras que eu falo para todas as 7 igrejas no livro de Apocalipse são conheço suas obras. E eu, aí eu corri para a Bíblia e vi tudo o que acabamos de ler. E eu me sentei e disse, quantas vezes eu já li isso? E eu nunca notei. Foram as primeiras palavras que você disse a elas. Exceto pela descrição dele mesmo, foram as primeiras palavras e eu fiquei ponderando o que isso significa. E de repente o Espírito Santo falou a segunda coisa. Ele disse, você notou que eu não disse a nenhuma das 7 igrejas, eu conheço seus corações? Eu disse, meu Deus. E aí de repente eu pensei em todas as vezes que eu estive com crentes que justificavam seu estilo de vida dizendo, não irmão, mas Deus conhece meu coração. E eu pensei em particular em um casal que eu estava aconselhando. Eles trabalhavam no Ministério Internacional, tinham ido a cada cruzada de cura que houve em nossa cidade, foram a cada culto que tinha um profeta e queriam uma palavra, foram a cada conferência, mas viviam uma vida meio solta sexualmente. E eu estava confrontando a pessoa, e de repente a pessoa virou para mim e disse, mas John, Deus conhece o meu coração. Eu posso fazer uma pergunta? Você pega uma furadeira, não sério, ok? Uma furadeira, e vai numa macieira e faz um buraco bem no centro, no coração daquela árvore para ver se ela é boa ou não? Só olhar para o fruto. Aquela árvore pode dizer, ora vamos, eu sei que eu tenho um fruto ruim, mas Deus conhece meu coração. Eu não sou uma árvore ruim, eu sei que meu fruto é péssimo, mas Deus conhece meu coração. Quando que vamos levar a sério o que Jesus disse? Você as reconhece pelo seu fruto, é pelo estilo de vida deles. Eu estava indo pregar em uma igreja uma noite. Você vai ficar chocado, vá para Tiago capítulo 2. Tiago 2. Por favor, Tiago 2.
Também, enquanto você está achando aí, me faça um favor, ok? Tiago 2, coloque o seu marcador aí e veja a lombada desse livro que diz aqui Bíblia. A minha ainda diz Bíblia Sagrada, ok? E também confira aí se na primeira página, se na página antes de Mateus capítulo 1 diz Novo Testamento, certo? Então você está dentro da Bíblia e dentro do Novo Testamento, não é? Ei, você ainda está aqui hoje? Eu só tô brincando, você entendeu o ponto? Lá estava eu para pregar numa grande igreja pentecostal e eu nunca tinha estado ali antes. Foi impressionante. A primeira vez que eu ia pregar, conheci o pastor na noite anterior e o Senhor me deu o primeiro texto para eu pregar naquela manhã. E era esse aqui. Eu ainda não tinha falado nada, claro, bom dia, é bom estar aqui, eu disse. E aí eu disse, vamos abrir nossa Bíblia, e eu li esta passagem. Você está pronto? Prontos? Certo, Tiago 2, veja o verso 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E aconteceu lá, como acontece aqui agora. Eu vou ler de novo, por isso eu pedi para conferir. Vou ler de novo, 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Agora, antes de alguém gritar herege, eu posso contar a história inteira? Sabe, você pode contar uma meia-verdade. E quantos sabem, uma meia-verdade pode ser uma falsidade? Fale comigo. Quantos sabem, uma meia-verdade pode ser falsa? Eu posso chegar até você e dizer, ei, cara, eu tenho um pedaço de fubá aqui para você. Mas eu pus veneno de rato também. Só que eu não te conto, só digo que é fubá. Sabia que veneno de rato é 97% fubá e 3% de arsênico? Se eu te disser meia verdade, é fubá, pode comer, tem fibra. Você não vai ver o sol amanhã. Certo? Estão comigo? Ei, estão comigo? Então dá para pregar meia-verdades por muito tempo, dá até para escrever livros com isso, cantar canções sobre elas, escrever sermões inteiros, até que no final, achamos que a meia-verdade é verdade. De forma que quando a verdade real chega, você rejeita a verdade como heresia porque acha que a meia-verdade é que é verdade. Então deixa eu contar só a metade, certo? Nós já temos essa metade. A Bíblia diz que somos salvos pela graça. Não está certo? Não por obras. Para que ninguém se glorie, isso é dom de Deus. Deixa eu interpretar. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança poderá estar diante de Jesus e dizer as minhas boas obras garantiram um lugar nesse reino. Somos salvos pela graça e só pela graça. A graça não pode ser comprada ou conquistada. Boas obras não conquistam a graça. Essa é a primeira metade, temos isso. Posso completar a história? Tiago vem e diz, você diz que tem graça, diz que tem fé. Me mostra a graça e a fé sem obras. E eu mostro a minha fé e graça pelas minhas obras, ou seja, a evidência de que eu tenho graça. É o estilo de vida que eu tenho para provar. Porque a presença capacitadora de Deus em mim me permite viver essa vida para eu provar. Boa pregação, amém, eu continuo. Você está entendendo? Deixa eu ler para você justificação. Só acontece pela fé, você pode dizer amém? Mas isso não para por aí. Se dissermos temos fé, mas sem obras que a seguem, claramente é evidência de uma fé não genuína. A verdadeira fé sempre produz conformidade real com Cristo. Se a justificação acontece conosco, então santificação certamente ocorrerá. Se não há santificação, significa que houve um erro na apropriação da justificação. Vou ler de novo. Se dissermos temos fé, mas sem obras que a seguem, claramente há evidência de uma fé não genuína. A verdadeira fé sempre produz conformidade real com Cristo. Se a justificação acontece conosco, a santificação certamente ocorrerá. Se não há santificação, significa que houve um erro na apropriação da justificação. Deixa eu dar um exemplo. Você vive numa montanha, bem grande, como o Monte St. Helens. Você tem uma pequena cabana e na sua pequena cabana há uma pequena sala de TV.
E eu acho que todo mundo aqui conhece aqueles alertas de emergência que os governos mandam quando há um risco iminente, não é? Aqui é para tornados, não é? É assim, você está assistindo TV e de repente tudo fica vermelho e vem bip, 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 não é? E vem o texto evacuação imediata, risco de tornado agora. Vá para o lugar tal, não importa o que você esteja assistindo, aquilo é interrompido, certo? Então você está na sua pequena cabana. E aí de repente a sua TV começa bip, 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 e você corre para a sala de TV para ver o que está acontecendo, não é? E a TV diz alerta, alerta, alerta. Cientistas determinaram que essa montanha é vulcânica, certo? E não só isso, vai entrar em erupção nas próximas 24 horas. E se você não estiver a 300 quilômetros de distância da base da montanha até amanhã, você vai morrer. Porque quando o Monte St. Helens explodiu, ok, tudo de uma vez só, 300 quilômetros de distância, tudo, certo? Ok? Porque foi um dos grandes, você entende, ok? E você olha para aquela televisão e choque não descreve o que você está sentindo. Terror, sim. Terror. Por quê? Por que você sente tanto terror? Porque se você for para a porta da frente correndo agora, não conseguirá correr tanto. Mesmo em 24 horas não vai conseguir correr para tão longe, certo? E você não tem um carro. Você está acabado. Você entende? Você percebe nesse momento que está encarando o seu destino. Você sabe que você vai morrer. Você não tem nenhuma esperança. Você não pode salvar a si mesmo. Verdade? Mas então alguém bate na porta. Você abre a porta sem esperança. E tem um homem em pé com chaves na mão. E atrás dele tem uma caminhonete esporte novinha em folha. E o homem diz, sei da sua condição, que você está destinado a ser destruído. Você não tem esperança, você não tem chance de se salvar. Aqui, as chaves são suas. E aí você... eu não consigo comprar esse carro, eu não tenho dinheiro para comprar esse carro, como eu vou fazer? E ele, eu sei. Eu não estou te vendendo, eu estou te dando. E você olha e faz, por que você me daria isso? Ele diz, porque eu realmente te amo. Eu te amo mais do que a mim mesmo. Aqui, pegue as chaves. Então você recebe as chaves, certo? Oh, e fica animado. Eu tô salvo, tô salvo, tô salvo. Então você corre, você pega o seu mapa e traça o caminho mais curto. Você corre para o carro, pega o manual do proprietário para ter certeza que vai usar aquele carro da forma adequada, certo? Você pega o telefone e liga para alguém, eu estou salvo, eu estou salvo! Eu não tenho tempo para explicar, mas eu estou salvo! E aí você fica, eu tô salvo, e faz isso por 24 horas. A montanha entra em erupção. Certo? Você é destruído. E quantas pessoas lá embaixo que souberam que o homem te deu o carro? Ele recebeu o carro em vão. Estão acompanhando? É exatamente do que Paulo está falando quando ele diz, eu insisto com vocês, irmãos, como cooperadores de Deus, não recebam a graça de Deus em vão. Por quê? Porque a graça de Deus te dá o poder para se purificar da impureza, da luxúria, dos desejos do mundo. Mas se você não usá-la para isso, você a recebeu em vão. Vá para 1 João, eu vou mostrar só alguns trechos, eu estou te dizendo, está por todo lugar na Bíblia isso. 1 João capítulo 2, 2:1 ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Note que ele não diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, mas quando alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele não diz quando, mas se. Veja, o alvo é não pecar, mas se você pecar, o que vai acontecer? Ele diz que temos um advogado junto ao Pai. Estão acompanhando? Mas o alvo é não pecar. Estão comigo? E ele continua no versículo 3. Agora, por isso nós sabemos que o conhecemos. Como sabemos que conhecemos Jesus? Como sabemos? Se guardarmos seus mandamentos? É assim que sabemos que o conhecemos. Verso 4, aquele que diz eu o conheço
e não obedece seus mandamentos é um mentiroso, e a verdade não está nele, ou seja, é um enganado. Quem diz, conheço Jesus, mas não guarda os mandamentos, é um enganado. Veja o verso 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Agora ouça com atenção. Nós temos falado, e quando eu falo de produzir fruto que é mau, eu estou falando de continuamente, habitualmente praticar o pecado. Eu não estou falando de uma pessoa na igreja que está emaranhada com algo, clamando a Deus para ser livre. Eu não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando daquela que diz, não estou vivendo como deveria, mas graças a Deus sou salvo. Eu sei que tem gente na igreja hoje. Eu lutei contra algo por 7 anos na década de 80 e eu lutava e lutava e lutava. E Deus sabe, eu odiava aquilo. E eu estava crendo em Deus, assim como o homem dos cigarros que eu falei na sessão passada. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando daquelas que continuam fazendo o que querem, pecando e dizendo, eu sei que eu sou salvo. É dessas pessoas que eu estou falando, entendem? Eu sei que há santos preciosos na igreja hoje clamando a Deus, lutando contra hábitos e vícios. Isso é bom. Isso não é praticar pecado. Lembre que Jesus disse, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, que praticam o que é errado. É algo habitual, repetitivo. Eu sei, tá tudo bem, eu sou humano, tenho minhas necessidades, então tá ok. Você entende do que eu estou falando? Estão comigo? Eu quero falar com vocês sobre o homem que os apóstolos discipularam. Eu estou falando dos pais da igreja antiga. O nome desse homem é Policarpo. Repitam, Policarpo. Policarpo viveu de 69 a 156 d.C. Ele foi o bispo de Esmirna e companheiro do apóstolo João. Ele foi preso em avançada idade e queimado numa estaca. Ouça o que ele escreveu. Muitos desejam entrar nesta alegria sabendo que pela graça são salvos, não por obras. Quantos sabem que todos concordamos com isso hoje? Vamos, diga amém. Não é? Todos diriam, sim, amém. Pregue aí, irmão Policarpo, pregue. Agora ouça o que ele também escreveu para os crentes. Estão prontos? Aquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará se fizermos a sua vontade e andarmos nos seus mandamentos e amarmos o que ele ama, nos afastando de toda impiedade. Deixa eu ler para você agora Clemente de Roma. Clemente de Roma viveu de 30 a 100 DC, foi companheiro de Paulo e de Pedro também. Foi supervisor da igreja de Roma, veja o que ele escreveu. Não somos justificados por nós mesmos, nem por nossa própria piedade, nem por obras, mas pela fé, pela qual Deus Todo-Poderoso justificou todos os homens. E todos nós, amém, irmão. Clemente, certo? Mas ele continua, estão prontos? É necessário estarmos prontos para a prática de boas obras, pois ele nos alertou, eis que o Senhor vem, com sua recompensa diante de si, para dar a cada homem segundo a sua obra. Vá comigo para Atos 26. E eu te mostro que o que Paulo disse foi exatamente o que o irmão Clemente disse. Se você achou, diga amém. Veja o que Paulo diz ao rei a quem ele está pregando. Sabe o que eu acho terrível? Como diluímos o evangelho para celebridades, políticos, presidentes de empresa. Só precisamos dizer a verdade a eles. A forma como você os ganha é como terá que mantê-los. Como você os ganha, terá que mantê-los. Se você alivia, terá que aliviar para o resto da vida. E sabe, não vai conseguir mantê-los. Veja o verso 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem, repitam arrepender-se, se voltassem para Deus e vejam, praticando obras, repitam obras, que mostrassem seu arrependimento. Vá comigo para Tito, capítulo 2. Tito, eu vou mostrar que está por todo o Novo Testamento. Tito, capítulo 2, por favor. Se você achou, diga amém. Tito 2, verso 11 diz, porque a graça de Deus, repitam, a graça de Deus, que traz salvação, apareceu a todos os homens, nos ensinando, repitam, nos ensinando. Quantos sabem que o ensino nos capacita? Não é assim? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, viram? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Repita, boas obras. Agora pule para o capítulo 3, verso 8. Fiel a esta palavra e essas coisas eu quero que você afirme constantemente, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. É interessante ele dizer para afirmarmos constantemente a prática de boas obras, mas hoje na igreja atual, quer saber, nós falamos disso raramente. Lembra quando eu falei antes sobre o temor do Senhor?
O temor do Senhor, ouça. Nós pregadores temos problemas quando gritamos o que Deus sussurra e sussurramos o que Deus grita. São 2 pesos e 2 medidas, você entende? Nós devemos pregar, ouça, para as pessoas das nossas igrejas hoje, o quão é importante andar no poder da graça de Deus para praticar boas obras. Você não consegue na sua própria força, mas Deus dá a sua graça. E se não falamos às pessoas sobre o que de fato é a graça, sabe? Uma vez eu estava esperando para ser entrevistado num programa de televisão, e enquanto eu esperava eu perguntei, Senhor, por que há tanto pecado na igreja? E o Senhor disse, é produto do que vocês têm pregado. Quando ele disse, vocês estavam falando de pregadores? Eu disse, como assim? Bem, ele me mostrou Pedro dizendo, pelo qual nos têm sido doadas grandes e muito preciosas promessas. As sementes da palavra de Deus, não é? Para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Escapando das corrupções do mundo, não é assim que diz? Certo? Então são as sementes da palavra de Deus que nos dão o quê? O poder de sermos participantes da natureza divina. Mas então o Senhor disse, se você planta uma macieira não vai colher mangas, não é? Eu disse não, ele disse, se você planta bananas não vai colher pêssego, eu disse não. Ele disse, ora, se você prega, que a única diferença entre um crente e um ímpio é que o crente é perdoado. Salvo pela graça e perdoado, você terá uma igreja fraca e derrotada, mas se você pregar este evangelho de poder para a salvação, ele disse, as pessoas andarão na minha vitória, porque esta é a semente que você põe nelas. Eu disse, uou! Você entende? Agora, deixa eu terminar com essa é a que mais me choca. Esse é Clemente de Alexandria, viveu de 115 a 200 DC. Ele foi um líder da igreja de Alexandria, no Egito. Agora ouça. Ele foi encarregado da escola de instrução para novos convertidos. Você está pronto? Ouça o que ele escreveu para novos convertidos. Ele disse, mesmo que façam boas obras agora, não será vantagem para eles depois da morte se não tiverem fé. Quantos aqui concordam que diríamos aleluia? Certo? Vou ler de novo. Mesmo que tenham feito boas obras agora, não será vantagem para eles, está falando de pecadores, depois da morte se não tiverem fé, certo? E nós, amém, irmão Clemente, de Alexandria, certo? Veja o que mais ele escreveu. Ele diz, todo aquele que obtém a verdade e se distingue em boas obras, ganhará o prêmio da vida eterna. Alguns correta e adequadamente entendem como Deus provê o poder necessário para serem salvos, mas dando pouca importância às obras que se seguem à salvação, fracassam no preparo necessário para alcançar o objeto da sua esperança. Repitam, preparo. Eu vou falar disso nas próximas lições. E vocês podem pensar, esse cara precisa ler a Bíblia? Ora, deixa eu te falar algo. Josh McDowell diz em seu livro Evidências que Exigem um Veredito, que Clemente de Alexandria, esse cara que eu acabei de ler, estão acompanhando, que eu acabei de citar, tirou 2.400 das suas citações de todos os livros do Novo Testamento, exceto 3. O mesmo acontece com os outros. Eu olho para muitos livros hoje, numa estante cristã, tem uns que não tem nem 10 versículos dentro. Filosoficamente, muito bons. Você está comigo? Paulo deixa bem claro, não recebam a graça de Deus em vão. Se você acha que a graça é só uma grande cobertura, como é que você vai recebê-la em vão? Mas quando você vê que a graça é a presença capacitadora de Deus que nos possibilita fazer o que a verdade demanda, aí você entende como pode recebê-la em vão, como o homem que recebeu o carro em vão, na montanha. Estão comigo? Até a próxima lição. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.